Bom dia, pessoal! Iniciando a videoaula de número 29, com a nossa unit Let's Save Our Planet. Vocês irão ver um pouco mais sobre o uso da First Conditional em inglês. Lembrando que esse conteúdo aparece na página 7, da unidade estudada. E para iniciarmos, eu vou retomar com vocês, a definição de First Conditional. No caso, são sentenças que expressam condição, quando conversamos com alguém ou escrevemos algo, por exemplo, nós podemos falar ou escrever sobre condições. E no caso detalhado, só para relembrarmos, a First Conditional é utilizada para fazer referência a presente ou a futuro quando a situação é real, tá? Então, vamos lá. Hoje, eu vou mostrar alguns exemplos, inclusive os que aparecem na página 7 do nosso book, da Unit Let's Save Our Planet. E esses exemplos, eles trazem alguns verbos modais, como o will, que também é considerado, um modal, e usado, um auxiliar usado no Simple Future também. Aí, nós temos o can e o must. E aí, também, precisamos relembrar, o significado, o contexto de uso do can e do must. Bom, eu acho que vocês se lembram que o can, ele é usado quando a gente quer expressar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão ou até mesmo pedido. Esse, inclusive, é considerado um dos principais, verbos modais da língua inglesa. E aí, nós temos também o must, que é usado para expressar uma obrigação ou dedução. E aí tem aquele detalhe, quando ele é usado na forma afirmativa, ele é usado para expressar obrigação e dedução. E quando ele é usado na forma negativa, ele é usado para expressar uma proibição. E então, agora, ressaltando que um verbo modal, ele tem a função de auxiliar um verbo principal na frase, Enfim, nós vamos agora seguir com os exemplos de frases usando-os, porém, a ênfase estará na first conditional. Só lembrando que esses exemplos são os mesmos que aparecem na página 7. If I have money, I'll travel. Se eu tiver dinheiro, se eu tenho dinheiro, vou viajar. She'll be happy if we go to her house. Ela ficará feliz se for sua casa. If it stops raining, we can play soccer. Se parar de chover, podemos jogar futebol. Percebam aí, então, o uso do modal can. First conditional, usando can. E percebam do lado do can, o verbo principal, play. E aí, nesse caso, não estou usando o will, como disse para vocês, que a primeira frase estaria no presente simples, a segunda no simple future. Porém, eu fiz, um destaque na aula 28, falando que no tempo futuro também, geralmente, são usados verbos modais. E aí, eu expliquei para vocês que alguns modais, inclusive o might, também pode aparecer, tá bom? Outro exemplo. If you do your homework, you can go out with your friends. Se você fazer sua lição de casa, pode sair com seus amigos, aí usando para possibilidade. E agora exemplos usando must. If you want to get good marks, you must study a lot. Se você quer obter boas notas, deve estudar muito, Must, no sentido de dever. E o último exemplo. If you want a better world, you must be conscious. Se você quer um mundo melhor, deve estar consciente, Deve ser consciente. Esses, então, foram os exemplos da nossa apostila.
E eu vou salientar para vocês que na first conditional podemos usar outros auxiliares além de will. E aqui com outros exemplos, eu vou destacar novamente que as frases na first conditional referem-se a situações certas no future, no futuro. E agora aqui todos os exemplos usando will. Exemplo número 1. Number 1. If you need help, I will help you. Se você precisar de ajuda ou precisa de ajuda, eu vou te ajudar, irei te ajudar. Number 2. If you want a shoulder friend, I will give solace. Se você precisar de um ombro amigo, né? Se você quer um ombro amigo, eu darei consolo. Number 3. If you need money, I will lend you. Se você precisar de dinheiro, eu irei te emprestar, né? Eu te emprestarei. Usando aí o verbo lend, né? Como verbo principal. Aí, antecedendo o auxiliar will abreviado. E, por fim, o exemplo de number 4. If you drop this cup, it will break. Se você derrubar este copo, ele irá quebrar. E aí, só ressaltando nesse exemplo, o uso do verbo drop, né? Que podemos usar com sentido de deixar algo cair, propositadamente ou não. Também, em alguns casos, pode ser usado no sentido de repousar algo, como, por exemplo, deixar alguma coisa sobre a mesa, nesses contextos. E então, para finalizarmos essa parte, né, do conteúdo sobre first conditional, para vocês não esquecerem que são orações condicionais que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. Quando eu falo possibilidades, principalmente quando nós usamos os verbos modais, né? O can, o might, né? Nesses casos. E não esquecer também que essas frases, né? Essas sentenças condicionais, elas são acompanhadas pelo termo if. E aí, tem aquelas duas posições do if nas frases, conforme expliquei para vocês também. Pessoal, e agora para mudar um pouquinho, né? Parar de falar das regras gramaticais da first conditional, nós vamos falar um pouco sobre o diálogo que aparece na página 4 e 5 da Unit Let's Save Our Planet, que é sobre o meio ambiente, preservação da natureza, enfim. E aí, na página 8 e 9 do Word Work, nós temos a frase Green Practices, né? Práticas verdes, traduzindo ao pé da letra aí. Let's care for the environment. Vamos cuidar do meio ambiente. E aí tem algumas palavrinhas, né? Vocabulário em inglês de palavras novas aí para vocês. Então, eu listei essas palavras aqui. Mas na página 8 e 9, vocês vão ver as figurinhas e aí fica fácil acompanhar, tá? Temos, então, a palavrinha reforestation, né? Reflorestamento. Só olhar na figura que vocês vão conseguir traduzir. River depollution, descontaminação, despoluição de rios, né? Protection of riverbanks, proteger as margens dos rios, né? Vamos dizer assim. Soil restoration, restauração de solo. Erosion control, controle da erosão, de erosão. Wildlife protections programs, né? No caso de proteção a animais selvagens.
Virando a página nós temos Metal Recycling, reciclagem de metal. Glass Recycling, reciclagem de vidro. Paper Recycling, reciclagem de papel. Plastic Recycling, reciclagem de plástico. E por fim, Rubber Recycling, né? Seria reciclagem de borracha, aí no caso de pneus. E aí, então, o vocabulário todo, né? Eu gosto muito desses tipos de páginas, assim, do WordWork, porque só lendo, né, a pronúncia e tal da palavra, você consegue identificar o que tá dizendo, porque tem a própria imagem, né, que ajuda muito na parte de interpretação. E para finalizar essa aula de número 29, eu vou deixar aqui registrado no vídeo, como sempre, a nossa tarefa da semana, né, que começa na página 9, que vocês irão encontrar no caça-palavras as palavrinhas referentes ao WordWork, né, o vocabulário, e depois completar as frases usando essas palavras. E na parte de escuta e prática oral, na página 10, não é necessário ouvir o áudio, tá? Vocês mesmos podem repetir. Isso é, fazer a pergunta e escolher a resposta, tá? Então, vocês vão sublinhar a resposta correta de cada pergunta, que vai até a letra D. E aí, tem as figurinhas para ajudar. Esse exercício de número 1 é sobre a First Conditional, tá? Explicada também. E depois, vocês irão fazer o exercício 2, que começa na página 10 e termina na página 11. Mas até o exercício 2 só. O 3 não precisa fazer, porque ainda não entramos em Tag Questions. E explicando este exercício de número 2 é muito fácil. Vocês vão olhar no exemplo, tá? Que ainda aparece na página 10, sobre a pergunta e a resposta. Então, a pergunta vai ser a mesma para todas as alternativas. O que vai mudar é o nome do local, porque aí nas alternativas A, B, C, D e E tem as opções, tá? Vocês só vão trocar o nome da cidade ou do país, o que aparecer aí. E o lugar em relação se é museu, se é um tipo de dança, enfim, vocês vão olhar os exemplos e vão conseguir fazer. A resposta vai ser uma first conditional e todas as perguntas irão começar com what.